seja muito bem-vinda, você está no melhor canal sobre nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje são alimentos que estão te inflamando. Mais do que você saber o que é inflamação e etc., você precisa saber aquilo que você está colocando dentro da sua despensa, dentro da sua geladeira e principalmente para dentro do seu corpo. Existem sim alimentos que são pró-inflamatórios e é sobre eles que eu vou falar hoje. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou te pedir para cumprir 4 passos aqui do canal, que já é tradição nossa aqui. Você vai se inscrever aqui no canal, dá uma olhadinha aqui, ver se está inscrito e inscrito aqui embaixo. Vê se você ativou as notificações nesse sininho aqui em cima, dê o like, o joinha, o gostei aqui no vídeo e faça algum comentário aqui embaixo, no espaço dos comentários, a hora que você identificar alguma coisa nesse vídeo que você tenha gostado. Então, é importante que você cumpra esses 4 passos, porque assim o YouTube ele começa a priorizar você aqui dentro da plataforma, te indicar vídeos que são mais interessantes para você, evitar te mandar vídeo nada a ver, que não te interessa. Então é bom para mim, é bom para você, meu canal também cresce quando você faz essas ações, porque o YouTube entende que é um bom vídeo. Então é isso aí e vamos lá para o tema do vídeo de hoje então. Seguinte, quando as pessoas pensam em um alimento vilão, normalmente elas pensam em carboidratos, né? Mas por que o carboidrato se tornou um vilão nos últimos anos? Principalmente porque as pessoas pecam no excesso. Carboidratos, existem diversos carboidratos que são ótimos. Por exemplo, frutas são incríveis e normalmente são muito ricas em carboidrato. Aveia, por exemplo, é incrível e é puro carboidrato, mas tem muito nutriente, tem muita fibra, muita coisa. O problema é quando a gente começa a olhar para o carboidrato que é mais industrializado, sabe? Então, bolo, biscoito, massa, aqueles que são mais industrializados, normalmente eles são ricos em carboidrato, mas de um tipo ruim, do tipo que não tem nutriente, do tipo que é cheio de açúcar, do tipo que é misturado com gordura saturada e gordura trans, tudo isso para deixar tudo muito mais palatável, mais saboroso e vender mais, né? O problema é que acaba com a saúde das pessoas, mas o carboidrato em si não é um vilão. Ele é um macronutriente do qual você precisa escolher boas fontes, como eu falei aqui. Você pode escolher bons cereais integrais, boas frutas, bons legumes, boas raízes, né? Tubérculos, por exemplo, cenoura, batata, mandioca, beterraba, inhame, né? São ótimas fontes de carboidrato. Mas eu quero falar com você sobre alguns grupos, eu acho que eu selecionei aqui 5 grupos, para a gente falar de alimentos não focados em carboidratos, tá? Mas 5 grupos de alimentos que eles são, sim, inflamatórios. Isso porque essa inflamação, ela gera um estresse oxidativo, tá? E o consumo desses alimentos também gera um estresse oxidativo. Como assim, Malu? A gente precisa saber que toda vez que uma fábrica produz lixo, alguém tem que limpar. Se você tem menos pessoas para limpar e mais lixo sendo produzido, a fábrica vai ficar suja, certo? Estresse oxidativo é a mesma coisa, a gente produz lixo demais, ou seja, oxidação demais, radicais livres demais, e a gente tem poucos antioxidantes, né? Poucas pessoas para limparem, poucas pessoas da zeladoria dessa fábrica para limpar. Então começa a ficar tudo muito sujo e tudo muito sujo também fica muito inflamado. Então vamos falar desses 5 grupos de alimento aqui. Primeiro grupo eu vou falar dos bolos, pães, biscoitos e produtos industrializados ultraprocessados, tá? Quais são os problemas com esses alimentos que têm longos prazos de validade? Longos prazos de validade significam que tem muito conservante. E é importante que você saiba que qual é a função do conservante? É impedir
que alguns micro-organismos se multipliquem e deteriorem, estraguem e apodreçam aquele alimento, né? Então, o conservante serve para conservar, para não estragar, então ele impede que micro-organismos, por exemplo, como bactérias, se multipliquem. Ao você consumir esses alimentos no seu cotidiano, você está consumindo conservantes. Esses conservantes vão parar lá no seu intestino e lá na sua microbiota, que são as suas bactérias intestinais, vai causar uma disbiose. Ele vai impedir que alguns grupos de bactérias se multipliquem, que outros grupos se multipliquem demais, e isso causa um desequilíbrio da sua microbiota, que no futuro vai causar uma inflamação a nível intestinal. Então, alimentos industrializados e ultraprocessados sempre tem o problema dos aditivos. Não importa se é fit, se é diet, se é light, não importa. Ele tem aditivos, ele vai ter emulsificante, ele vai ter conservante, ele vai ter aromatizante, ele vai ter corante. Então evita esse grupo de alimento. O segundo grupo são as frituras e as gorduras hidrogenadas, conhecidas como gorduras trans. Malu, por que fritura faz mal? Porque é gordura saturada? Por muito tempo a gordura também foi uma vilãzona, né? Então falava assim, no ovo não pode, o ovo não pode porque o ovo tem muita gordura saturada. Manteiga não pode porque tem gordura saturada. Gordura de porco, banha de porco também não pode porque tem gordura saturada. Calma, hoje a gente sabe que não é bem assim. A gordura saturada, o problema dela era que ela aumentava o LDL, que é o colesterol ruim. Hoje a gente sabe que não tem um colesterol ruim e um colesterol bom. LDL não é sempre ruim. O HDL não é sempre bom. A gente sabe que hoje em dia precisa ter um equilíbrio entre LDL e HDL, porque os tipos de colesterol, eles são usados para diversas funções no nosso corpo, até mesmo para fabricar hormônios. Então, que a gente precisa das gorduras, a gente precisa da gordura saturada também. E ela não é 100% uma vilã, o problema é o excesso da gordura saturada. E as frituras fazem parte desse excedente, porque afinal você não está comendo um tanto bom de gordura saturada ali, que você colocou uma colherzinha de chá que tem 5 gramas de manteiga para fazer o seu arrozinho mais gostoso na manteiga, por exemplo. Não, você está enfiando um negócio cheio de farinha dentro de uma bacia de gordura e depois você vai comer um monte de coxinha. Então, fritura dá problema pelo excesso de gordura saturada. E as gorduras trans são aquelas feitas na indústria, por exemplo, como da margarina. Agora as fábricas têm diminuído essa gordura trans da margarina, mas ainda assim tem um pouco. E essa gordura trans, ela é um problema sim, tanto que hoje já é proibido em diversos alimentos e não deve consumir assim no máximo 1% da quantidade de caloria do dia, se possível 0. Por quê? Ela não só aumenta o LDL, que a gente já viu que não é tão problema assim, mas ela abaixa o HDL, então ela causa um desequilíbrio nas moléculas de colesterol. Não é legal. Então evite gordura trans e evita fritura também de quebra aí, por favor. O terceiro grupo são os embutidos. Malu, o que são os embutidos? É tudo que a gente embute em alguma coisa. Então, por exemplo, linguiça, você pega aquele monte de carne triturada e embute dentro da tripa. Presunto, você pega aquele monte de carne e embute dentro de uma prensadeira. Presunto, salame, linguiça, salsicha, rosbife, a gente considera alimentos embutidos. E os alimentos embutidos, eles têm uma carga altíssima de conservante, uma carga altíssima de glicose adicionada, ou seja, de açúcar, uma dose altíssima de sódio para conservar e também para quebrar esse açúcar que foi adicionado, doses altíssimas de nitrito e nitratos, doses altíssimas de realçadores de sabor, como glutamato monossódico. Então, são produtos ligados diretamente a câncer. Então, pessoas que têm um consumo constante de embutidos são pessoas que desenvolvem mais câncer, porque o estresse oxidativo vai lá em cima. Então, embutido é péssimo, tá? Se é para comer numa exceção de vez em quando, até rola, mas bem de vez em quando e bem pouquinho. Agora, se vai no seu dia a dia, se você come presunto todos os dias,
come mortadela todos os dias, salame todos os dias. Para com isso, tá? Faz muito mal, de verdade. O quarto grupo é o álcool. Bebida alcoólica vira veneno. Malu, como assim? Nosso corpo não consegue metabolizar etanol, que é o álcool. Então ele entra no seu corpício e seu corpo precisa eliminar esse álcool. Mas nesse processo de conversão, ele se transforma em acetoaldeído. Esse acetoaldeído, ele é tóxico, venenoso, tóxico, para o organismo mesmo em pequeninas quantidades. Então, o seu fígado precisa usar de algumas enzimas para converter esse acetoaldeído e depois, no final, transformar isso em gás carbônico e água, para você eliminar. Mesmo conseguindo fazer isso, não é 100% dessa conversão que é efetiva. Então, um pouquinho de acetoaldeído fica rodando dentro do seu organismo. Por isso que você tem ressaca, por isso que você fica bêbado, entendeu? Ou bêbada, né? Porque você realmente está intoxicada. Então, mais uma vez, você agrava muito o estado inflamatório e oxidativo do seu corpinho. Por último, eu coloquei aqui os alimentos açucarados. E é importante que você saiba que mesmo quando você compra um produto diet, um produto que fala que é zero açúcar, infelizmente a nossa legislação permite que troque o nome açúcar por outra coisa. Substitua o açúcar em si por algum derivado do açúcar. E aí você pode pôr na embalagem que é zero açúcar, que é diet. E isso faz, por exemplo, com que um diabético ache que pode consumir aquilo. O açúcar, ele meio que gruda nas nossas células e oxida elas mais rápido, entendeu? Para a mulher tem um negócio terrível que é para a pele. Quanto mais açúcar você consome, mais as células vão tendo, na verdade, a conexão delas, que é o colágeno, vai sendo destruído. Você envelhece mais, você fica com mais ruga, com mais flacidez, com mais celulite. Entendeu? Fora toda a oxidação dentro do seu corpo. Quando a gente fala de oxidação, a gente precisa lembrar que o coração também tem célula, oxida, o cérebro oxida. Então, assim, ó, problema cardíaco, problema cardiovascular, né? As veias também oxidam, as artérias oxidam, seu cérebro oxidando, Alzheimer, entendeu? Então, depressão, ansiedade. Então, quando a gente fala de oxidação e inflamação, a gente está falando disso para um corpo todo. E nesse caso do açúcar, toma cuidado. Quando você for olhar os ingredientes, vê lá se não tem maltodextrina, é açúcar, frutose, é açúcar. Ai, Malu, mas a frutose da fruta é outra frutose. Tô falando da frutose que tá lá nos ingredientes, que foi adicionada pela indústria ali naquele produto. Você vai achar dextrose, você vai achar açúcar invertido, xarope de frutose, xarope de glicose, xarope de milho, tudo isso é nome de açúcar que está escondido lá. Então, toma cuidado com isso aí também. Por fim, saiba que quando você diminui, se possível, para de comer esses alimentos, o estado de produção de lixo dentro dessa fábrica que é o nosso corpo, ele diminui. Você dá menos trabalho para o seu organismo limpar. E aí depois você começa a entrar com faxineiros, né? Com bons funcionários, com uma boa equipe de limpeza, que são os antioxidantes, que vêm daqueles bons alimentos que a gente sabe que tem anti-inflamatórios, que tem antioxidantes dentro deles, como os vegetais, as frutas, os legumes, né? Que são interessantes. Os chás, outros compostos como temperos, pimentas e etc. Mas isso é papo para outro dia. Agora, dá uma olhadinha nesses grupos que eu falei e coloca aqui embaixo para mim nos comentários qual que é o grupo que você acha que você consome mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.